Oi, gente, eu sou o pastor Wagner Fernandes. Mais uma vez a Teia Missionária chega até você neste dia de sábado abençoado para trazer a você mensagens da Palavra de Deus, para trazer uma reflexão bíblica, testemunhos, notícias do reino, notícias do campo missionário e algo que traga esperança nessa vida. Talvez você esteja sem esperança, talvez você não seja nenhum crente em nenhuma religião, não seja agnóstico, ateu, mas talvez essa palavra seja abençoadora para a sua vida de algum modo. Então, hoje nós falaremos um pouco sobre a questão de Deus. Quem é o seu Deus? Para muitas pessoas, Deus é apenas uma energia. Para muitas pessoas, Deus é incapaz, não creem que Deus seja capaz de se revelar às pessoas, ao ser humano, por mais que exista a possibilidade remota dele existir. Infelizmente, alguns assim o pensam. Alguns acham que não há a menor possibilidade de haver um Deus, mas eu gostaria de falar hoje sobre aquelas pessoas que creem em Deus, mas que pela forma como tratam o Deus que creem, acabam crendo em Deus diferentes. O tema da mensagem de hoje é: quem é o seu Deus? Então, mesmo tendo muitos crentes, estando os crentes usando a mesma Bíblia, os mesmos textos bíblicos, as mesmas referências a Deus, que se referem ao mesmo caráter do mesmo Deus, muitas vezes falam como se servissem a deuses diferentes. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia ou ainda acompanhasse o texto em 1 Pedro 2, versículo 1 ao 10. Deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimentos e invejas e toda maledicência, desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação, se é que já provastes o que o Senhor é bom. E chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada, na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso na Escritura se diz: eis que põe em Sião uma principal pedra angular, eleita e preciosa, a quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram. Esta foi posta como principal da esquina, como pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que outrora nem erais povo, agora sois de Deus. Vós que não tinhas alcançado misericórdia, e agora tendes alcançado. Amém. Até aqui, esse é o texto que o Senhor colocou no meu coração para dividir com você. Em primeiro lugar, existe muita confusão em relação ao conceito de Deus, mas não em relação a Deus, porque Deus não se confunde, Ele não muda, Ele é o mesmo, mas existe confusão entre as pessoas, mesmo dentro das igrejas, sobre quem é Deus de fato. Não é possível você crer um Deus bondoso e fazer maldades. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer isso para você. A atitude de ser bom, ela revela o verdadeiro Deus que há em você. Em primeiro lugar, eu quero dizer isso. Então, volta ali no versículo 1, por gentileza, que diz assim: deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimentos, e invejas e toda a maledicência. Não é possível você ser uma pessoa venenosa, uma pessoa maldosa, uma pessoa que maquina o mal contra outros, dentro da igreja, fora da igreja, e passar a imagem desse Deus que você diz que crê. Não é esse o Deus.
Então, às vezes, existe muita confusão, porque nós somos pecadores, é verdade, mas não podemos apresentar Deus como esse Deus que nos permite fazer essas coisas. O pecado que você comete, ele não pode ser associado a Deus. Ele não pode ser direcionado a Deus como culpa dele. A culpa é nossa. A culpa é do nosso pecado, do nosso livre-arbítrio. A culpa é da nossa vontade, da nossa natureza pecaminosa. Nunca de Deus. Em segundo lugar, eu gostaria que você voltasse ao versículo 3. Por gentileza. Se é que já provaste que o Senhor é bom. Talvez você não seja capaz de crer no Deus verdadeiro ou não viva o Deus verdadeiro porque você não conhece o Deus verdadeiro. Talvez você esteja conhecendo um Deus que você ouviu falar. Será que você está vivendo esse Deus porque você teve uma experiência com Ele ou porque você vive das experiências dos outros? Está na hora de ter uma vida nova com Deus, e se é que você já conhece esse Deus. Então, às vezes, você prega um Deus revanchista, um Deus maldoso, um Deus com um caráter distorcido, porque você não conhece o Deus legítimo, o Deus perdoador, o Deus amoroso, o Deus de misericórdia, que também é justo, apesar de todas as bondade no seu caráter, ele é justo. Então, talvez você esteja precisando sair um pouco desse conceito. Em terceiro lugar, eu gostaria que você voltasse ao versículo 4. E chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Quem é essa pedra viva rejeitada? Foi Jesus. Jesus foi aquela pessoa que veio até o mundo e foi rejeitado. O que você tem em relação ao conhecimento de Deus é um conhecimento, são ideias que o povo não ama, que as pessoas não amam. O mundo não está preparado para as verdades de Deus. Então, quando você conhece o verdadeiro Deus, é muito comum que você pensar a respeito de Deus seja rejeitado. Porque às vezes nós tendemos a relativizar as coisas de Deus para ficar bem com o maior número de pessoas possíveis. E a Bíblia não prevê isso. Muitas vezes você precisará dizer a verdade do Senhor, a verdade de Deus, que irá doer, que irá confrontar aquele comportamento, aquela conduta da pessoa. Em versículo 10, eu gostaria que você pulasse rapidamente para o versículo 10, conforme está aparecendo para você agora na tela. Vós, que outrora nem erais povo, e agora sois de Deus, vós que não tinhas alcançado misericórdia, e agora tendes alcançado. Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus que perdoa. Então, às vezes, você vive como se não tivesse recebido. Talvez você seja, sim, uma pessoa convertida, mas a sua mente está poluída de coisas sem a misericórdia de Deus, poluída de pensamentos de pessoas que não sentem a graça do Senhor. Então, o recado para você neste dia é que você seja preenchido pelo Deus verdadeiro, o Deus que não faz você, que faz você ser uma pessoa nova e faz você se perdoar. Uma das coisas mais difíceis para a pessoa, para o novo crente, é se perdoar e poder olhar para uma nova vida e olhar para Deus. Somente o Deus verdadeiro pode perdoar. O homem perdoa aqui ou acolá, sim ou não, o homem é muito relativo, mas Deus sim, Deus é capaz de fazê-lo. Então, o Deus verdadeiro. Quero que você reflita no Deus verdadeiro neste dia, que você tenha um dia abençoado. Gostaria que você fizesse uma oração nessa hora. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai de amor, eu quero lhe pedir, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a crer no Deus verdadeiro que é o Senhor. Há coisas que fazemos, Senhor Deus, que dão a entender que não cremos num Deus bondoso, misericordioso, porque sempre esperamos a maldade, sempre esperamos o castigo o tempo todo, sempre esperamos um Deus que vai nos dar a punição o tempo inteiro. Mas eu quero te pedir, Senhor Deus, nos ajude a ter um relacionamento mais próximo do Senhor, para te conhecer mais e entender que o Senhor é o Deus verdadeiro, Senhor, e não o Deus que o homem desenha,
o Deus que o homem quer vender, Senhor. Nós queremos um contato real contigo. Nós queremos conhecer a sua vontade e fazer o que o Senhor quer. É isso que eu lhe oro, em nome de Jesus. Amém. Este foi mais um programa Teia Missionária. Desejo que você tenha sido abençoado com esta palavra. Voltaremos na semana que vem. Entre em contato aí através de contato@teiamissionaria.com.br ou ainda pr.wagnerfernandes@teiamissionaria.com.br. Envie-nos seu testemunho, mande críticas e sugestões e gostaria que você participasse de algum modo conosco nesta teia missionária de alcance mundial. Que Deus abençoe a todos e até o próximo programa.